Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Josiel e eu estou passando aqui para explicar a atividade de literatura para vocês, pois muitos estão me perguntando no privado que não estavam entendendo exatamente qual era a atividade. Então vamos lá. Eu passei para vocês um filme que vocês devem assistir, chamado 2:22 Encontro Marcado, onde vocês irão assistir ele para depois fazer uma resenha. Só que também eu passei um pouco do material de elementos da narrativa. Então vamos lá. Eu recomendo que vocês assistam o filme com um caderno um papel e caneta do lado para irem anotando certas coisas. Assistam com atenção, primeiramente. Assistam com atenção e não percam de entrar na história do filme que envolve muito que vocês precisam se envolver na história, tá? Primeiro passo é esse. Depois eu trouxe aqui, tem um livro aqui para ajudar a explicar Quem é Você, Alaska. Eu acho que a maioria dos adolescentes conhece, do John Green. Acredito que adolescente geralmente gosta de ler, então vou usar ele como exemplo, tá? Se eu vou reconhecer os elementos da narrativa de uma história, o que eu faço primeiro? Eu vejo qual é o enredo, o que está acontecendo. O enredo é aquilo que se passa, a trama da história. Também tem os personagens, que são os que participam da história. Tem o narrador, que é a pessoa que está contando a história, né? E no conteúdo de vocês vão ver bem explicado isso aí. Também tem o tempo pode ser psicológico ou cronológico. O que é isso? O tempo psicológico é aquele tempo que segue a ordem natural. Hoje, amanhã, depois de amanhã e assim vai, né? Já o tempo cronológico é aquilo que está acontecendo hoje, mas de repente o tempo na cabeça do personagem ou na história mesmo volta para um passado, lá para 2014 ou lá para o século passado, e assim isso se chama tempo psicológico, tá? E vocês têm também o espaço, o que é o espaço, onde se passa a história, enfim, são essas mais ou menos essas características, mas vocês têm no material de vocês, tá? Eu só usei o livro para explicar. Se eu fosse analisar um livro, o que eu faria? Eu veria quem é o personagem, quem está contando a história, quem é o narrador que está contando a história, são os personagens que participam, o que está acontecendo, qual é o enredo, qual é o espaço, aonde que se passa essa história e essas coisas. O clímax também que tem no material de vocês, o clímax é o ponto mais alto de uma história, aquilo que nos deixa com, sei lá, ou triste demais, se é um filme triste, ou nos deixa sem ar, sem respiração, aquilo é o ponto mais alto da história, que nos atinge em cheio, tá? Esse é o clímax. Bom, e agora a resenha. O que é uma resenha? Muitos me perguntam às vezes e não acham que é simplesmente um resumo. Mas não, resenha não é um resumo, somente um resumo. Para vocês começarem a escrever uma resenha, eu recomendo que façam um resumo geral da história. O que aconteceu no filme, do início ao fim. Mas um resumo é um geral, assim, tipo, 1 ou 2 parágrafos no máximo, contando uma síntese da história. Não dando todos os detalhes, só contando a síntese. Depois vocês preenchem com esses dados que eu passei, com o que vocês vão ter anotado dos elementos da narrativa, vão contando nisso na resenha, e encerram a resenha com a opinião crítica, que na minha opinião é a parte mais importante de uma resenha, vocês colocarem a opinião de vocês, aquilo que vocês, a opinião pessoal, a opinião crítica, se vocês gostaram, se não gostaram, o que poderia ser melhor no filme, o que vocês mudariam. Então vocês vão criticar literalmente a obra, seja boa ou ruim, tá? Isso é uma opinião crítica. Então a resenha o que é? Vocês começam com um resumo, depois colocam os elementos da narrativa, contam por cima assim, se quiserem pesquisar quem é o diretor do filme, quem escreveu o roteiro, quem é o criador, essas coisas todas vocês podem pesquisar, tá? Não esqueçam de anotar o lugar onde você passa a história, que é o espaço, e é muito importante, e eu acho que nesse filme está bem claro, tá? Qualquer dúvida me chame no privado, mas espero ter ajudado um pouco vocês. Se cuidem, passem bem, até mais.